Vamos ficar de pé. Em Cristo sou salvo e vou para o céu. Nós temos aqui a justificação do irmão Paulinho da Ouro Verde, e não pôde estar no culto, irmã Cristina. Nós temos também o aniversário do irmão Marcos, está fazendo aniversário hoje, 96 anos de idade, olha. Opa, coisa boa, irmão, 96, hein? Só que não é 96, não. Eu não sei quanto que é. O irmão Ronaldo também tem um testemunho. Glória a Deus. Amém. E nós temos aqui também outros nomes aqui no caderno. Irmã Eva, família. Irmã Daniane, família. Irmã Luciana e família. Irmã Cátia, família. Irmã Elza também. Irmã Neia, irmã Edna e família. Irmã Isabel e todos seus familiares. Como é que é o nome do menino lá de 12 anos que está? Como é que é o nome do menino? Que eu não estou vendo o nome dele aqui. Não pôs aqui no caderno? É? Está na primeira linha? Olha, aqui está escrito irmã Eva. E oração para José Algar. Tá para cima aqui. Aí depois pulou uma linha, eu perdi o rumo. Está aqui. Eu peço oração para José Augusto, ele está internado. Parece que tem Esmeralda também aqui, né? Na linha de cima está Esmeralda. Então vamos ler de novo. Esmeralda, José Augusto, irmã Eva e família, irmão Daniane e família, irmã Luciana e família, irmã Cátia e família, irmã Elza e Neia, irmão Edno e família, Edno e família, irmã Isabel e toda a família. E se eu li algum nome aqui errado, o Senhor Jesus, ele endireita o erro tudo. Amém? Ele sabe quem que é, amém, irmão? Então vamos levantar nossas mãos. Oi. A irmã levanta a mão em favor. Amém, amém. Amém. A irmã levanta a mão em favor dela, tá? Se você tem um pedido a fazer, não está escrito aqui, levanta a sua mão e nós vamos orar, e Deus é o nosso Deus. Maravilhoso Pai eternal. O Senhor é a nossa rocha, como nós ouvimos aqui, Pai, rocha eterna.
Oh, Pai, o Senhor conhece o fim desde o princípio, o Senhor sabe até o que nós vamos precisar, sem estar precisando, mas o Senhor conhece o futuro, Pai. O Senhor conhece as nossas necessidades. No decorrer da jornada nossa todinha aqui na terra, o Senhor já sabe de tudo que nós vamos precisar. Desde a hora que está no ventre até na hora que vai para a sepultura, o Senhor começa a obra e termina e vai até no fim. Oh, Pai, nós entregamos esses nomes, tudo em Tuas mãos, crendo que o Senhor já está operando. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Um bom dia a todos com Jesus, nosso amado Senhor. Estamos muito agradecidos a Deus por mais esta oportunidade, que nós estamos tendo nesta manhã de estarmos juntos. Tem lugar melhor do que esse. Eu quero que os irmãos assentem um pouquinho. E daqui a pouco nós vamos ver o testemunho do irmão Ronaldo, Prazer, O irmão Ronaldo está conosco nesta manhã. E já fazia um tempozinho que a gente não se via, mas graças a Deus a gente fica feliz em ver que o irmão está bem. Nós temos irmãos de Serrania aqui conosco, nós temos irmãos de Ariado aqui conosco. Os irmãos não medem esforço, não medem distância para estar junto. A coisa mais gostosa que tem é estar junto, Glória a Deus. Hoje eu estava perguntando para o irmão Evanilson, da irmã Eva, que quarta-feira no culto da ceia eu dei falta da irmã Eva. Falei, mas a irmã Eva não está, pensei comigo. Agora hoje eu estou vendo a irmã Eva aqui, graças a Deus, Amém. Louvado seja Deus. Irmão, todos são mais do que bem-vindos no companheirismo do amor. Graças a Deus. Nós tivemos um sepultamento ontem lá na cidade de Itajubá, irmão Sebastião, com 81 anos de idade. E eu e o irmão Dito, nós tivemos ali. Graças a Deus, tivemos um bom tempo, com a família, no velório, no sepultamento. E a vida é essa, A vida continua. A morte não põe fim na vida. Afinal de contas, o Filho de Deus nem morre. Ele dorme no Senhor. Não existe morte para um Filho de Deus. Então isso aí traz até uma alegria muito grande em nossos corações. De pensar que na Bíblia está escrito em Ezequiel capítulo 18, verso 4, que a alma que pecar, essa morrerá. Então essa morte é 1 trilhão de vezes pior do que a morte física, é a morte da alma. Mas o Filho de Deus não, o Filho de Deus não tem morte, ele dorme no Senhor, entendeu? Então graças a Deus que você é um Filho de Deus, e um dos sinais que vai provando que você é um Filho de Deus é que você está aqui, e a tua alma deseja a palavra, ouvir a palavra, alimentar da palavra. Isso é um sinal que você é um Filho de Deus, é que você está aqui para ouvir a palavra. Graças a Deus. Creia que você é um eleito, que você é um escolhido de Deus, irmão. Não descreia disso, por favor. Se o diabo vir na tua mente para querer fazer você pensar que você não é um filho de Deus, expulse esse Satanás aí, em nome de Jesus Cristo. Não aceita isso na tua mente vir para te atrofiar. Não aceita isso não. Tá? Diz assim, não, Satanás, pode sair do meu caminho, porque eu creio na palavra, eu estou meio fraco, mas o Senhor é forte, e eu creio que Ele é a minha rocha. Aleluia. E você vai vencendo, passo a passo. Vai vencendo um dia cada vez, não precisa vencer tudo de uma vez só, vai vencendo. Vence hoje, amanhã é mais um dia, vence de novo.
E quando vai dormir, fala: Senhor, muito obrigado, o Senhor me ajudou a vencer esse dia. E o mesmo Deus que ajudou nós a vencer hoje, Ele ajuda nós a vencer amanhã, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e vai ajudar você a vencer até no último dia. Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra em você, Ele vai aperfeiçoar. É promessa de Deus e ele cumpre a sua promessa. O homem às vezes não dá conta de cumprir 100% o que ele promete, mas Deus não falha. Amém, louvado seja Deus. Irmão, nós já começamos aqui, parece que o que nós já ouvimos aqui, parece que até já dá para nós dar um abraço em cada um e ir embora muito feliz, se alegrando mesmo. E eu já fui muito abençoado aqui nessa manhã, mas muito mesmo. Nós começamos bem devagarzinho, já pela leitura de São João capítulo 1, essa leitura, São João capítulo 1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Irmão, você não imagina o que isso fala para nós, no nosso coração. Você sabe que o verbo é palavra, entendeu? O verbo é palavra. E se no princípio era a palavra, e a palavra se fez carne, o verbo se fez carne e habitou entre nós, então é Deus que se encarnou na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Deus criou um filho de carne e habitou dentro dele. Ali era Deus encarnado, verbo encarnado. Então isso aqui já traz uma revelação para nós, que eu vou falar uma coisa para você. Numa expressão de palavra, 99% da população brasileira e mundial não sabe o que significa esse verbo aqui. E você está na oportunidade de saber. Olha que coisa boa. De saber quem é Ele, irmão. O maior segredo que existe é saber quem é Jesus. Tem segredo maior do que esse, não. Se você falar que Deus é um só, todo mundo fala amém, é verdade, tudo é igreja. Deus é um só, todo mundo fala Deus é um só, mas não sabe. Entendeu? Deus é um só, mas não sabe. Agora você sabe quem que é esse Deus que é um só. Se você fala que Deus é um só, todo mundo dá um grito, amém. Mas fala que Jesus é Deus para você ver se tem amém. Fala que Jesus é o próprio Deus que esteve aqui na terra, encarnado aqui para você ver. Aí não tem amém não. Aí de cada é 1% e olha lá que vai dar amém. Entendeu? E você é um dos tais. E é muito simples, mas Deus trabalha na simplicidade para confundir mesmo. É loucura para que as pessoas que não vê. Entendeu? Agora a responsabilidade de quem viu é muito maior. É claro que aquele que sabe fazer certo e não faz é que comete iniquidade. Então nós temos que tomar cuidado, porque nós conhecemos, Deus vai exigir mais de nós. Deus não vai exigir de uma pessoa que não conhece. Afinal de contas, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Se a pessoa não conhece, ela é ignorante acerca do assunto, Deus não vai exigir nada dessa pessoa. Mas de você que conhece, que sabe que Jesus é o corpo de Deus, Deus é Espírito habitando no Filho. Jesus dizia, eu e o Pai somos um. O Pai é o Espírito Santo que habitava dentro dele e ele é o corpo. As palavras que eu vos digo, eu não as digo de mim mesmo. Em São João 14, ele diz, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Agora você sabe disso. Então nós, sabendo disso, vamos amarrar o cinto? Vamos apertar a fivela ou vamos deixar a coisa passar meio de qualquer jeito? Não. Tem que amarrar o cinto, sim, porque ele vai exigir um pouco mais de nós. Graças a Deus, que coisa boa, irmão. O verbo se fez carne e habitou entre nós.
Na oração que nós tivemos, o irmão Maurício terminou a oração dizendo assim: ajuda-nos, ó Pai, sair daqui melhor do que nós entramos. Ele terminou a oração falando essas palavras. E é justamente isso que vai acontecer aqui nesta manhã. O profeta diz que você não sai daqui a mesma pessoa. Você vai sair pior ou melhor. Agora, por misericórdia, não aceita esse pensamento de sair pior. De jeito nenhum. Igual não vai sair. Ou vai sair melhor ou pior. Vai depender da atitude nossa, da atenção que nós estamos dando pela palavra. A maneira de comer o pão do céu vai depender disso tudo para sair melhor ou pior. E eu creio que cada um de nós vamos sair melhor. Até as criancinhas vai sair melhor, porque Deus não vai exigir nada das criancinhas, são inocentes. Amém? Então vai sair melhor. Então isso aqui é muito importante. Primeiro hino, segura nas mãos de Deus e vai. Eu anotei São João capítulo 10, Jesus diz que a ovelha está na mão do Pai mesmo, e está na mão do Filho também. Ué, mas então o Pai e o Filho é duas pessoas? Não, ele falou, e eu e o Pai somos um. A mão do Filho é a mão do Pai. Entendeu? Então segura, você está na mão do Pai, segura na mão de Deus e vai. Vai, não vai escapar. Bom, ele disse que ninguém escapa da mão dele, meu irmão. Você pode fazer o que você quiser, que você não vai escapar, não. A tendência do ser humano é correr de Deus. Mas Deus, a linha de Deus, eu nunca vi a linha de Deus arrebentar. Eu tenho visto muita linha de pescador arrebentar, perder o peixe demais, mas Deus não perde. De jeito nenhum, Deus não perde. Irmão Davi, você já deve ter tido a experiência de perder peixe, de arrebentar a linha. Mas isso é na mão do irmão Davi. Na mão de Deus não acontece isso aí. Entendeu? Na mão de Deus não. Deus, ele fisga a gente, mas fisga com amor, para salvar. Por isso que ele não perde. Maravilha. Então é São João 10. Nós ouvimos o hino Melhor Lugar do Mundo. E eu anotei São João capítulo 14, verso 6 na frente, sabe por quê? Porque Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, então o melhor lugar do mundo é Ele. Ele é o melhor lugar do mundo. E aonde Jesus está, o céu está presente. Essa é uma realidade que não tem quem pode mudar isso. Entendeu? Então, se você alcançar a companhia de Jesus, você alcançou o céu. Depois nós ouvimos a formiguinha. Em Provérbio está escrito, vai ter com a formiga ao preguiçoso. Essa formiguinha traz uma lição para nós, né? Traz uma lição para quem não gosta de trabalhar. A formiguinha é campeã mesmo, né, irmão? Aqui, graças a Deus, todos são trabalhadores. Todos trabalharam na vida bastante. Se tem algum aqui que não está fazendo muita coisa, que nem eu e outros que não estão fazendo muita coisa, mas é porque nós já trabalhamos bastante, né, irmão? Então aí, a vez já está até aposentado, né? Eu não tenho necessidade de trabalhar tanto. Mas a pessoa que gosta de trabalhar, ele sofre muito mais quando ele não pode trabalhar. Não é verdade, irmão Ronaldo? Quando não pode trabalhar, o sofrimento é maior, né? O sofrimento é maior. Então essa que é a realidade. Mas tudo bem, vamos seguir o quarto hino, valente. É para nós ser valente. Deus quer que nós sejamos valentes, corajoso. Inclusive uma pessoa que não é batizado, em nome do Senhor Jesus Cristo ainda, se ele falar, eu quero, marca o meu batismo, sabe o que o profeta falou? Diz que essa pessoa é corajosa, é pessoa valente. Você já pensou? Tem que ser valente mesmo, para falar, marca o meu batismo.
Não é para qualquer pessoa, não. Tem que ser valente. A pessoa tem que ser valente para aceitar o batismo, e a pessoa tem que ser valente para caminhar firme na comunhão, no partir do pão, na oração, da maneira como a Bíblia diz para caminhar. Nós temos que ter essa valentia dentro de nós, pelo Espírito Santo. Porque não é pela força nossa, mas é pela força dele. Ele é a rocha eterna. E eu creio que é justamente isso que está acontecendo aqui nesta manhã. Eu creio que você está com desejo de caminhar firme. Entendeu? Termina um culto, você já está esperando o outro. Já está orando pelo outro culto e assim por diante. Oh, que coisa! Ser valente. Deus quer que nós sejamos valentes. O quinto hino está chegando a hora de partir. Irmão, tá mesmo. Isso aqui não é só palavra, não. Isso aqui é verdadeiro. A hora de partir está à mão. Está chegando a hora de partir. Prepara-te, ó igreja, para subir. Prepara-te. É aquelas que estava preparada, que entrou. Entendeu? Tinha 10 virgens, 5 estavam preparadas e 5 não estavam. Era virgem também, mas não estava. Virgem fala de pureza, era pessoas boas, pessoa religiosa, pessoas que entravam no Espírito, adoravam a Deus também. Pessoas boas, pessoa boa, mas não tinha o azeite. O que prepara é o azeite é o Espírito Santo. Tem muitas pessoas que têm os dons do Espírito Santo pensando que já tem o azeite, mas não tem. Ô pastor, mas pode ter os dons do Espírito Santo sem ter o Espírito Santo? Claro que pode. Você já pensou? Os dons são dados até para os rebeldes. Ó, eu vou falar, é Salmo 68, 18, está escrito que os dons é dado até para os rebeldes. Tem pessoa rebelde e tem um dom do Espírito. E a pessoa pensa que tem um Espírito, mas não tem. As Virginésia perguntou para as prudentes, falou para as prudentes, pediu para as prudentes, dá-nos do vosso azeite. As prudentes falou, ó, vai comprar de quem tem para vender, nós não pode repartir, não pode vender, não pode dar, o que nós tem é a medida. É a medida para subir, é a medida para entrar, a medida para ir embora. Aí elas saíram procurando. E o profeta disse que elas encontrou, sabe o que? Encontrou os dons espirituais e se alegraram e deram glória a Deus e voltaram para falar para a Virgem Prudente que tinha agora também, agora nós temos. E quando ela chegou para dar a notícia que tinha encontrado, as prudentes já tinham ido embora. Elas encontrou os dons espirituais. Entendeu? Elas receberam os dons espirituais e pensou que aquilo era o Espírito Santo. Tem muita gente pensando que língua estranha é o Espírito Santo. Tem muita gente pensando que profecia, tem tanta profecia em tudo quanto é igreja, pessoas profetizando, e eu profetizo isso, eu profetizo aquilo, tu pensando que é o Espírito Santo, mas não tem nada a ver com o Espírito Santo. O Espírito Santo vai além. O Espírito Santo é o doador dos dons, é Ele morando em você. É um passo a mais aí. O mundo está mergulhado através dos dons espirituais, pensando que tem o Espírito Santo. Mas o profeta diz que o que dá direito ao Espírito Santo é a obediência na palavra que dá direito. Não é pela emoção, pelo arrepio. Não é azeite pingando na mão, sangue pingando na mão. Quem pingou sangue mesmo para salvar a humanidade foi Jesus. Aleluia, ninguém entra pelo sangue pingando na mão, azeite pingando na mão. Tem nada a ver.
com salvação e muito menos com arrebatamento. Entendeu como é que é? Está chegando a hora de partir. Irmão, o sexto hino, Rocha Eterna. Eu anotei o Salmos 18, sabe por quê? Porque no Salmo 18 está escrito que o Senhor é o meu rochedo. Você já pensou, irmão Demar? Parece que vai até além de ser rocha, né? É rochedo mesmo. Pensa no rochedo. É o Salmos 18. Ele é o nosso rochedo. O irmão Maurício, no finalzinho agora, ele disse que nós somos a geração do arrebatamento. Gostei dessa expressão. Porque nós somos, eu falo nós somos porque eu creio, não é orgulho e nem soberbice. Eu creio que eu estou junto com vocês hoje. Nós somos uma nação santa, entendeu? Nós estamos dentro da santa convocação de Deus. Nós estamos dentro de uma reunião extraordinária. Não é uma reunião ordinária apenas, que todo dia é a mesma coisa. Não, nós estamos numa extraordinária. Nós estamos discutindo assunto que vai muito além das coisas naturais e muito menos das espirituais também, nominal. Isso aqui é reunião extraordinária que Deus está fazendo na terra com seus eleitos para preparar para subir. É algo, e vou te falar, está escondido mesmo dos sábios entendidos. Mas na voz do profeta aqui nós ouvimos ele falando que Daniel disse que os sábios entenderiam. Daniel disse que entendeu pelos livros. Através de Jeremias, ele sabia, ele conhecia. Pelos livros ele ficou sabendo, e nós estamos sabendo de tudo que está acontecendo pelos livros também. Amém? Louvado seja Deus. É pelos livros, pela palavra de Deus, a mensagem, a Bíblia revelada para nós. Senão nós não sabíamos também dessas coisas. Oh, que coisa! O profeta, ele diz assim: se nós não sabemos o que estamos fazendo, como é que nós vamos saber o que fazer? Então tem um detalhe muito importante, que nós temos que saber o que nós estamos fazendo no presente. O profeta diz que muita gente sabe o que Deus fez no futuro, tem uma leve impressão do que ele vai fazer no futuro e sabe do que ele fez no passado, mas não sabe o que ele está fazendo no presente. Irmão, a coisa mais importante que tem é você saber o que Deus está fazendo agora, nesse culto aqui para você. Isso é que nós precisamos disso aqui. É de saber o que Deus está fazendo hoje. Sabe por quê? Porque amanhã já virou passado. Nós não podemos perder essa oportunidade. Se não passa, nós não fica sabendo. Por isso que nós precisamos de toda atenção, de todos os irmãos estão assim prestando muita atenção, até as crianças, está tudo quietinho, estou vendo que está um silêncio, está gostoso de pregar, porque até as crianças estão numa posição, os diáconos não estão tendo nem trabalho com as crianças, olha que beleza que está. Você não vê chorar, não vê resmungar, não vê reclamar, entendeu? Os pais não estão precisando nem bater nas crianças. A Bíblia manda bater de vara para educar, mas não está precisando de tão certinho que está. Tá uma beleza, uma bênção de Deus. As crianças estão dando aula para nós que são grandes. Estou gostando de ver as crianças, o comportamento está muito bom. Está maravilhoso mesmo o comportamento. E nós vamos começar bem devagarzinho aqui, irmão. Eu notei algumas escrituras nesta manhã, ontem à noite, madrugada, a gente vem, começa a meditar e as coisas vão caindo no coração da gente. E eu achei que nós tínhamos que ler os Salmos 23, nesta manhã. E nós vamos fazer isso. Em nome de Jesus Cristo. Salmos 23. Louvado seja Deus. Nós vamos ler do verso
1 ao verso 6, Salmos 23. Vocês gostam de ver falar em morte? Essa manhã nós vamos falar um pouco sobre enfermidade e morte. E agora ficou feia a coisa. Mas nós vamos falar sobre vida também. Não vai ficar só na enfermidade e na morte, não. Nós vamos falar sobre vida também. Glória a Deus. Então vamos aqui. Salmos 23, a felicidade, termos o Senhor como nosso pastor. Porque às vezes a pessoa recebe o Senhor Jesus, sabe que jeito? Recebe Ele como curador, entendeu? Crê que Ele é Salvador e tudo, mas como Senhor é duro de receber. Porque para receber Ele como Senhor, tem que deixar Ele ter o domínio sobre nós em tudo. Entendeu? Então a felicidade de termos o Senhor como nosso Salvador, como nosso libertador, não, como nosso Senhor, pastor, Senhor. Essa é felicidade. Então vamos começar, o verso 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então se estiver faltando alguma coisa, você já pode lembrar desse salmo aqui. Está faltando nada não. Entendeu? Não faltando nada. Deitar-me faz em verdes pasto. Tá? Guia-me mansamente às águas tranquilas. Pode ficar tranquilo que vai indo bem. Pode ficar sossegado. Refrigera minha alma. Importante a tua alma estar em refrigério. Mesmo que tiver uma luta no físico, mas a alma estando bem. Veja, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Sabe por quê? Porque tu estás comigo, portanto você tem Ele com você. A tua vara e o teu cajado me consolam. Nós somos consolados pela vara e pelo cajado de Deus. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Você já pensou uma mesa preparada por Deus na presença de um inimigo seu? Você vai amar ele, vai amar o inimigo. Vai. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos os dias. Longos os dias porque é vida eterna, não tem fim. Amém? Senhor Jesus, abençoa a leitura da palavra em nossos corações, Pai. Continua conosco, dando-nos um tempo através da palavra maravilhoso, como o Senhor já tem dado através de tudo que aconteceu aqui. Em nome do Senhor Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. Louvado seja Deus. Maravilha é poder desfrutar de uma manhã tão abençoada dessa, no companheirismo abençoado. Coisa maravilhosa. Então nós vamos falar um pouquinho sobre enfermidade, sobre morte, sobre vida também. Enfermidade. Como é que nós temos que fazer, irmão, para vencer, para lutar contra essas enfermidades que vêm sobre nós? Já que nós estamos vivendo numa hora de tanto problema de enfermidade na terra. Nunca teve um tempo tão difícil. O tempo que um homem durava 700, 800 anos, chegou até 969, foi o que durou mais.
Você pode ver que nesse tempo não tinha muita enfermidade, porque os homens duravam, né, irmão? Que coisa maravilhosa, né? Durava tempo. Aí veio baixando, né? Veio baixando. Hoje, 70 anos é a idade. Um homem que alcançou 70 anos, ele já pode dar glória a Deus, ele já alcançou o tempo da Bíblia. Entendeu? Já alcançou. Eu creio que aqui nós temos bastante gente com 70 anos já. Já alcançou o tempo da Bíblia. Mas quando a pessoa é muito forte, chega aos 80, né? Como nós sepultamos ontem, o irmão Sebastião com 81. Mas o que passa de 80 anos, irmão, quase que não compensa mais ficar na terra. Quase que não compensa mais. 80 anos para cima, quase que já não compensa mais ficar na terra. Aí você pergunta, por que não compensa? Eu vejo tanta gente com 80 anos lutando para viver, não quer morrer de jeito nenhum. É que a pessoa não tem conhecimento das escrituras também. E a pessoa que não tem certeza de salvação sofre demais quando vai pegando uma idade dessa. Por isso que ele não quer morrer. Ele não quer morrer porque, mesmo estando ruim aqui, porque de 80 para cima a Bíblia diz que é enfado e canseira. E a Bíblia não vai, meu irmão. Mas mesmo com enfado e canseira, para quem não tem certeza de salvação, ele quer ficar mais, porque ainda está bom demais, mesmo com problema. Mas você já pensou o que vai acontecer depois da morte com uma pessoa que morre sem a salvação? A Bíblia diz que tem um abismo que separa entre uma pessoa que está sem a salvação e uma pessoa que está salva. Tem um abismo que separa. E na linguagem de Abraão, que estava na sexta dimensão, ele diz, ainda que nós quiséssemos passar para lá, não tinha jeito, e muito menos os de lá passar para cá. Se as pessoas, o ser humano, porque nós não vai exigir isso de um cachorro, de um gato, de um animal, ele não tem culpa de nada, é inocente, e ele não vai precisar nada disso. Mas o ser humano, se o ser humano desse conta de parar e fazer uma análise, uma autocrítica e ver que jeito que ele está mesmo, e reconhecer o fundamento disso, desse abismo que separa, irmão, nessa igreja aqui não ia caber o povo. Podia aumentar 10 igrejas dessas, não cabia. Se o povo parasse para pensar mesmo. É que o povo, o homem, o ser humano não para. Ele não para pensar, para analisar e saber que hoje ele está de pé, amanhã pode estar na sepultura. Ah, mas depois que eu morrer, o meu pai, o meu avô, o meu bisavô falava que nós morre e depois reencarna outra vez. Nós vamos ter uma chance depois da morte. Irmão, não tem. A Bíblia diz que não tem. É Hebreus 9, 27. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso segue o juízo. Aí você pode dizer assim, pastor, eu conheço um homem que morreu 2 vezes. Tudo bem, né? Eu também conheço. É o nosso irmão Lázaro que você quer falar, né? Tudo bem. Ele morreu uma vez, foi sepultado, depois morreu de novo. Tudo bem. Mas nós não podemos esquecer que Jesus ressuscitou Lázaro. E a ressurreição anula a morte. Então ele morreu uma vez só. Que aquela foi anulada pela ressurreição. Entendeu como é que é? Igual a morte de Moisés. Moisés morreu. Tudo bem. Até Satanás lutou para encontrar o corpo dele, encontrou.
Moisés era o tipo de Cristo, ele ressuscitou. A ressurreição anulou a morte também, por isso que ele vai ter que morrer. Ele não morreu. A ressurreição anulou a morte. Isso aí é um quebra-cabeça que é... tudo bem, Elias vai ter que morrer porque subiu num carro de fogo. Mas e Moisés com Elias? Até as pessoas... Tem muita gente que pensa que é Enoque e Elias, porque Enoque também subiu no arrebatamento, não provou da morte. Mas não tem nada a ver. A Bíblia diz que é Moisés e Elias, Apocalipse capítulo 11, as duas oliveiras. Aí dá um quebra-cabeça, mas Moisés morreu, mas ressuscitou. Ele é o tipo de Cristo e a ressurreição anulou a morte dele, então ele não morreu, ele tem que morrer. Então não é difícil de entender, mas graças a Deus a gente pode ver assim, né? Porque isso aí é só para quem tem profeta mesmo, senão você não consegue ver, entendeu? Então é muito importante nós observar isso aqui. Então a palavra de Deus diz que Jesus curou a sogra de Pedro. Nós vamos começar por aqui, então, observando isso aqui. Ele curou a sogra de Pedro. Então, se Jesus curou a sogra de Pedro, e ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Hebreus 13:8, então você não precisa se preocupar com essa enfermidade que está te atormentando. Porque se ele curou a sogra de Pedro, ele pode curar você também. Amém? Ele não faz acepção de pessoa. Agora é claro que você precisa só pedir uma coisa: Senhor, acrescenta a minha fé, que eu possa ter pelo menos a fé que a sogra de Pedro teve, para me alcançar a mesma cura que ela alcançou. Entendeu? O problema é que às vezes nós falamos, mas Jesus curou a sogra de Pedro e ele não cura. Mas você tem a mesma fé que a sogra de Pedro teve? Você já conseguiu alcançar a mesma fé? Entendeu como é que é? Não, eu reconheço que eu não consegui. Então, vai para o quartinho da oração e pede: Senhor, eu preciso daquela fé que a sogra de Pedro teve para ser curada. Tá bom? Isso é São Marcos capítulo 1, versículo 29 ao 34. Você vai encontrar Jesus curando a sogra de Pedro. Então, nós estamos pensando na enfermidade. O que nós vamos fazer para nós vencer essas enfermidades? Que nós estamos vivendo num mundo enfermo, e o corpo do Senhor Jesus é o mais enfermo que tem. Quanto mais cristão, mais luta tem, viu, irmão? Sabe por quê? Porque o diabo luta contra você. Vamos ver o profeta falando aqui que o diabo quer encurtar os 70 anos teu. Está aqui na mensagem o profeta falando. Ele quer levar você antes do tempo. Ele quer que você tenha uma morte prematura antes do tempo. Eu não sei por que ele tem tanto interesse nisso, mas é isso que ele quer. Ele vai lutar com tudo que tem para levar você para matar antes do tempo, tá? Tem que saber disso. Ô, irmão, em Marcos capítulo 6, versos 53 ao 56, a palavra de Deus diz que eles traziam multidões de todos os lados. A Bíblia diz que na cidade, no campo, de todo lado eles traziam pessoas com enfermidade. Entendeu? Para fazer o quê? Para tocar na orla de Jesus. Porque teve uma mulher que tocou na orla e foi curada. Aí aquela moda pegou, né, irmão? Vamos lá, porque não precisa nem falar nada, é só tocar na orla. Vamos lá, é só tocar na orla. E a Bíblia diz que todos que tocavam nele saravam mesmo. Todos que tocavam saravam. Então se a virtude dele, a vestimenta dele, entendeu como é que é? Tinha toda essa virtude, o poder estava nele para curar aquelas pessoas, tudo. E você, que está com essa vestimenta, que é o sangue de Jesus Cristo, é a nossa cobertura, a nossa vestimenta.
Então você não precisa ficar muito preocupado com isso aí não. Porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se você tocar mesmo na orla do Senhor Jesus nesta manhã, que pela fé mesmo, não tem enfermidade que vai resistir. Aleluia! Você será curado mesmo. Toda certeza. Nome de Jesus Cristo. O apóstolo São Tiago disse: se você tem alguém doente entre vós, chama os presbíteros. Recebe a oração com imposição de mão, unge com azeite em nome do Senhor, e os problemas serão resolvidos, os problemas da sua vida. Amém? Isso é Tiago 5, versos 14, 15, 16. No Salmo 103, inclusive é uma escritura que o profeta usou na mensagem doenças e aflições, eu anotei ela aqui. Ele diz: eu sou o Senhor que sara todas as tuas enfermidades. Salmo 103. Você pode ler isso a hora que tiver qualquer problema. Você abre essa escritura e fala: meu Deus, aqui está a cura minha, está dentro da palavra aqui. É só receber com fé, entendeu? E o problema será resolvido. E o profeta disse: se você fizer uma oração hoje com fé para uma determinada coisa e parece que aquilo não foi resolvido, o profeta diz que um grão de areia já desprendeu daquela montanha. Amanhã desprendeu mais um, depois da manhã desprendeu mais um, entendeu? E você fica firme na fé, não descreia, continua crendo. Depois da manhã desprendeu mais um, daqui a pouco você diz: mas pera lá, mudou o quadro, a montanha desapareceu, mas foi de grão em grão. À medida que a tua fé sustentou aquilo, foi sustentando aquilo, ué, mas você está do mesmo jeito, mas eu creio que eu estou curado, eu creio que eu estou curado, ah, mas você está do mesmo jeito, as pessoas falam: eu creio que eu estou curado, vai sustentando aquilo, daqui a pouco a montanha vai desaparecer. Aleluia, louvado seja Deus. O profeta, ele orou por um cego, irmão. O cego ficou sabendo que o profeta William Branham estava naquela região, e ele foi lá. Falou: eu quero receber a oração, porque eu sou cego, eu preciso enxergar. O profeta orou para ele e falou: você está curado, vai curado embora para casa. Determinou que ele estava curado. E ele foi, mas foi cego. Passou um dia cego. Passou 2 dias cego, mas as pessoas perguntavam: e aí, como é que está? Estou curado, em nome do Senhor Jesus, estou curado. Passa mais um dia, passa mais 2. Como é que está? Todo mundo via que ele estava cego com a bengala na mão. Como é que você está? Estou curado, graças a Deus. O povo ria, falou: sou tonto, bobo aí, diz que está curado e está com a bengala na mão. E ele continuou. Aí foi no barbeiro cortar o cabelo. Chegou lá no barbeiro, sentou na cadeira do barbeiro, o barbeiro preparando para cortar o cabelo dele. O barbeiro era muito crítico, fez uma pergunta: escuta, eu fiquei sabendo que você foi lá no profeta, lá, receber oração e tudo. Ele falou: fui. E ele orou para você, eu fiquei sabendo que ele falou que você estava curado, né? E eu estou vendo que você está de bengala e está do mesmo jeito. Ele falou assim: mas eu estou curado. Quando ele falou: mas eu estou curado, os olhos dele abriu na cadeira do barbeiro. Ele sartou da cadeira e saiu glorificando a Deus, e o barbeiro perdeu o freguês. Entendeu? Aí o profeta disse: você tem que crer na oração e continuar crendo. Abraão creu na promessa de Deus acerca do filho que Deus tinha prometido, e o filho veio depois de 25 anos, mas ele não descreu da palavra de Deus, da promessa. Ele continuou crendo, até que o filho veio. É mais ou menos como você creu nessa palavra de Deus e está crendo,
até que o Senhor Jesus venha, o Filho de Deus, para nos levar também. Você não vai descrer um segundo disso, que você é semente de Abraão, é filho de Abraão também. Amém, irmão? Louvado seja Deus. O negócio é crer e continuar crendo. Mas o profeta diz: a pessoa vem aqui no altar, crê, ele recebe a cura aqui no altar. Nós vamos ler aqui. Ele recebe a cura aqui no altar, ele sai daqui, beleza, estou curado. Aí a pergunta é essa: por que ele conseguiu a cura? O profeta diz que aqui no altar tem uma unção diferente aqui. É algo, e o diabo reconhece que Deus está operando aqui. Aí o diabo sai. Mas o diabo sai e fica lá na calçada, lá fora, esperando o indivíduo sair daqui, terminar o culto. Falar que terminar o culto eu te pego. O diabo fica desse jeito. Tem uma nuvem de Satanás, de demônio, lá na rua esperando terminar o culto para pegar você. Quando sair daqui, você vai deixar de pegar? Aqui dentro, já fizeram pergunta, por que a gente vai à igreja aí que as pessoas caem tudo endemoniado dentro da igreja, e no tabernáculo não cai ninguém, aqui não cai. Não, aqui Satanás não tem vez de derrubar ninguém aqui não. O poder de Deus está dentro dessa igreja aqui. Satanás fica nervoso, ele quer derrubar você. Aqui não. Aqui, como diz o pastor Miguel lá, aqui tem bala no canhão da... Entendeu como é que é? Aqui não. Agora, depois que você sai daqui, você tem que vigiar, porque o diabo está lá. Se você sair daqui na mesma alegria, na mesma unção, no mesmo amor, entendeu? Vê lá agora, Satanás não vai fazer nada, mas sai daqui e sai na calçada ali e começa a entrar em assuntos que não tem nada a ver com a palavra de Deus, e começa a fala mal de um, fala mal do outro, fala disso, fala daquilo, fala que o culto demorou demais, fala que a comida estava sargada, que as irmãs não preparou direito, fala para você, o diabo pega você lá fora e te dá um tombo lá e te derruba lá e acabou, e olha lá e toma cuidado, senão vai parar no cemitério mesmo. Essa que é a realidade, é a verdade. Irmão, nós temos que crer no Senhor Jesus, mas de coração mesmo, com amor. Entendeu? Aí você está livre mesmo do problema. É o povo que Satanás mais quer matar, é nós. Mas se você estiver com Jesus, com você, acabou. Não tem perigo não, pode ficar sossegado. Eu sou o Senhor que sara todas as tuas enfermidades. Salmo 103. Oh, que coisa maravilhosa. Isaías 53, a palavra diz que pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Entendeu, irmão? Lê Isaías 53, verso 5. Pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Tá? Se você achar que a luta está difícil para você, você pode ficar tranquilo que você não sofreu nada ainda na tua vida. Tem gente sofrendo muito mais. Entendeu? Tem gente sofrendo mais. Mas muito mais. Pensa nisso aí. Porque senão a gente vai olhar para a gente, parece que só a gente que sofre. Ninguém sofre, ninguém tem sofrimento. A gente olha para a gente e fala: você tem uma dorzinha de perna? Aquela gemessão, parece que é só você que tem dor de perna no mundo, ninguém mais tem. Tem uma dorzinha de cabeça, fala: nossa, mas que dor, não aguento. O irmão chega aí: irmão, como é que vai? Está tudo bem? Eu estou com uma dor de cabeça, irmão. Troca essa palavra, estou com dor de cabeça. Fala: estou bem, graças a Deus estou bem. E já corta esse espírito na raiz mesmo. Porque está bem sim, só de nós estar aqui de pé, com vida, com saúde, nós estamos bem. Aleluia, não tem motivo para dizer que está mal, que está difícil, que é isso, aquilo, outro. Nunca teve tão bem como está agora para os filhos de Deus. O mundo está mergulhado no mal, mas os filhos de Deus estão mergulhados no amor de Deus, no sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Ai, meu Deus, como isso é maravilhoso.
Então, pelas pisaduras de Jesus, nós somos sarados. Então não tem problema com enfermidade mais, já venceu tudo, meu irmão. É só pensar nessas escrituras. Agora, morte. O que a morte pode fazer com o Filho de Deus? Nós estamos falando de enfermidade e morte. Vamos passar para a morte. A morte é uma doce carruagem apenas, que pode transportar nós de um lugar para um outro lugar, 1 trilhão de vezes melhor do que o melhor momento que nós já tivemos aqui. Ou 1 trilhão de vezes pior do que o pior momento. A morte é um veículo que ela une duas, ela trabalha para você ir para o céu e trabalha para você ir para o inferno. Ela é que fecha o canal aí. A morte tem essa responsabilidade de fechar isso aí. Entendeu? Agora aqui eu creio que cada um de nós, a morte vai ser uma doce carruagem. Aleluia, uma doce carruagem para nos levar na presença dele. Graças a Deus. Eu creio assim, você crê também. Em nome de Jesus Cristo. Quando a coisa estiver muito difícil, nós vamos ter que pensar em Jó. Sabe por quê? Porque Jó é uma referência bíblica para um cristão. Jó, capítulo 19, versículo 25, 26 e 27. Você vai encontrar Jó dizendo: eu sei que o meu Redentor vive. Bom, se eu sei que o meu Redentor vive, então a morte não tem poder sobre mim, porque se ele vive, eu vivo também. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, Paulo diz: não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, você sabe que Jó viu a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, aqueles que em Jesus dormem também levanta na ressurreição para a vida. Uai, pastor, mas o senhor está falando levanta na ressurreição para a vida, por quê? Tem ressurreição para a morte? Tem também, tá? A ressurreição para a vida é daqueles que alcançaram a vida eterna, entendeu? Se nós for falar da noiva do Senhor Jesus Cristo, é aqueles que alcançou a primeira ressurreição para o arrebatamento. Nós somos a geração do arrebatamento, nós ouvimos aqui já, tá? Agora, se for alcançar uma salvação comum, apenas até depois do milênio, na segunda ressurreição, todos têm que levantar, tanto para a perdição como para entrar na vida, entendeu? Entrar na vida. Aí você pergunta, mas os que entram na vida depois do milênio e os que entram agora têm o mesmo privilégio? E eu digo, não, o privilégio não tem, e o mesmo. Só de entrar depois do milênio, ele já perdeu, olha para você ver, já perdeu bodas do cordeiro, já perdeu o milênio, então não tem o mesmo privilégio. Ele já perdeu, porque vai entrar depois do milênio, já perdeu. Quem tem o privilégio real mesmo é a noiva. A noiva é levantada na primeira ressurreição, conforme nós ouvimos agora, aqueles que morreram em Cristo, ou dormiu em Cristo, ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, ao encontro do Senhor Jesus nos ares. Se a primeira é salvação, privilégio total, entendeu? Segunda salvação, segunda ressurreição depois do milênio. Aí eles vêm, todos têm que levantar na ressurreição. Aí, ali você vai encontrar pessoas que não são ovelha, mas são como o pastor separa a ovelha do bode. Ali não tem ovelha. O profeta diz que ovelha é você. Nas mãos de Deus as minhas ovelhas
estão nas minhas mãos e as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, se você está ouvindo a voz de Deus, então você é ovelha de Deus. A ovelha ouve a voz de Deus. Entendeu? Pessoas que não ouvem a voz de Deus, às vezes ouve a voz de uma religião, às vezes ouve outras vozes e pensa que está tudo bem, mas aí vai ter que esperar mesmo para a segunda salvação. Às vezes por causa de um copo d'água, irmão, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Ele diz: aquele que dá um copo de água fria a um dos meus pequeninos não perde a sua recompensa. A recompensa é salvação. Se não puder entrar na primeira, entra na segunda. Mas só dele dar um copo d'água para um dos pequeninos é aquele que entra na primeira. A pessoa está sendo uma benção, um filho de Deus, vai parte da noiva, pronto, ele vai ter a recompensa dele. Ainda que seja no trono do julgamento, vai ter a recompensa. Lá tem uma voz: vinde benditos de meu Pai. Foi aqueles que alcançaram a salvação através das obras. Entendeu? Vinde benditos do meu Pai, e entra na salvação. Você tem a salvação. Agora aqueles lá, eles entram na salvação. É diferente. Mas tudo bem. O duro é vir no julgamento do trono branco e receber aquela palavra: partai-vos para o fogo eterno. Isso que é difícil, entendeu? Essa é a morte da alma. Aí a coisa é complicada. Então Jó diz: eu sei que o meu Redentor vive. Então nós podemos dizer a mesma coisa, porque nós cremos no mesmo Deus que Jó cria. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós cremos na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso é que nós temos esperança. Paulo diz: eu não quero que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para não vos entristecer como os demais que não têm esperança. Irmão, tem 1 trilhão de pessoas no mundo que não tem esperança de vida. Aí é claro que você vai ver a pessoa lutando para não morrer, não quer morrer, tem um comportamento duvidoso na hora que está chegando a hora da morte, porque ele vê. O profeta diz que a pessoa vê quem é que está vindo buscar ele na hora da partida. Entendeu? Se é os anjos de Deus que estão ali para escoltar você, para levar para a glória, você vai ter uma partida calma, feliz, alegre, satisfeito. Você vai sorrir até na hora da morte. Você está tendo um encontro com aqueles que já estão salvos na já está no paraíso, já vai ter um encontro com os irmãos, já até antes de partir mesmo, já começa a abraçar às vezes, em determinados casos. O profeta disse que tinha 2 anjos de branco na cabeceira da cama do pai dele e um anjo de vermelho no pé da cama. O de vermelho queria vir para a cabeceira. Satanás queria tomar a alma do pai dele para levar para o inferno. Os 2 anjos de branco travou uma batalha com Satanás ali e não deixou, e levou a alma para o céu. Oh, irmão, tem guerra espiritual a favor de você que você não imagina. Irmão, Deus, ele diz: eu pelejo por vocês. Se um anjo não dá, envia 2. Se 2 não dá, envia uma legião. Ele envia quantos for preciso. Mas se você é um filho de Deus, Deus não pode perder você, irmão. Agora, já que Deus não pode perder eu, então eu tenho que entregar minha vida para Ele. Eu tenho que dedicar minha vida para Ele. Irmão, Ele não pode perder eu, e só porque Ele não pode perder eu, vou relaxar, vou virar um mundano. Ele não pode me perder, então eu posso pintar o 7. Teve uma pessoa que falou isso por Mombrana, pro profeta. Falou: profeta, o senhor está falando que se eu sou um eleito, então Ele não pode me perder, então eu posso pintar o 7? O irmão Brana respondeu: e isso está mostrando que você não é um eleito. Cuidado com isso aí. O eleito
do Filho de Deus, se ele escorregar e estiver fora da comunhão, ele chora, ele geme, ele não quer estar naquela vida, ele é um filho pródigo, na hora certa, na oportunidade certa, a ficha vai cair, e ele diz, na casa do meu pai tem pão com abundância, e eu estou comendo bolota de porco aqui, um miserável, um mendigo, e na casa do pai tem fartura de alimento, e alimento de boa qualidade. Oh, meu Deus do céu! Você já pensou que coisa maravilhosa? A gente chegar na posição de reconhecer isso e bater uma estaca, falar, Satanás, sai do meu caminho, porque daqui para frente, com sapato ou sem sapato, seja lá com enfermidade ou sem enfermidade, seja lá do jeito que for, daqui para frente acabou. É um compromisso mesmo que nós vamos fazer com Deus de nos entregar completamente. Entendeu como é que é? É tendo as coisas da terra como se não tivesse. Porque na verdade o maior tesouro que nós temos é essa garantia, essa convicção que temos no coração de ter sido escolhido por Deus. Jesus diz, não foi vós que escolhestes a mim, nós não tivemos nesse trabalho. Vamos ver mais, fosse nós escolhêssemos, você já pensou? Coitado de nós. Você já pensou, o homem fala, eu escolhi a Deus? Escolheu nada. Jesus falou, foi eu que escolhi a vós. Então já que ele escolheu, ele teve todo o trabalho. Ele teve todo o trabalho de predestinar eu, de me eleger, de me escolher, de fazer de mim um vaso que não prestava para nada, um vaso de honra. Ele teve todo o trabalho de morrer por minha causa, em tudo, ele teve todo o trabalho que tinha que fazer, eu não fiz nada, foi ele que fez tudo. Então o mínimo é eu me colocar diante dele, Senhor, faz e cumpra em mim a tua vontade. O que Maria fez? Antes de Maria pensar em nascer, 700 e tanto antes da moça nascer, Deus já tinha predestinado, já tinha falado na boca de Isaías, uma virgem conceberá. Maria nem sonhava, mas já estava na mente de Deus. Uma virgem conceberá. O que Maria fez? Maria não fez nada. Maria nasceu como uma menininha igual as outras mesmo. Mamou, chorou, resmungou, fez coisa de criança, brincou com boneca. Ela não era uma menininha diferente das outras, não, tudo igualzinho. Ela não fez nada. Ela não fez nada. E se ela ainda era uma virgem na idade que ela estava, é claro que ela tinha uma boa criação de pai e mãe, e o Espírito Santo preservou a vida dela, a integridade dela, porque tinha algo com ela. Ela não fez nada, ela mesmo, quem sabe, meu Deus, é uma menina, uma mocinha simplesinha. De repente a mocinha recebe um anjo, vem e fala com ela. Você já pensou, irmão? O que nós fizemos para a mensagem do sétimo anjo alcançar? Mas nós não fizemos nada. A mensagem cruzou o nosso caminho. A voz do sétimo anjo de Apocalipse 10:7 alcançou, cruzou o nosso caminho. A voz de Deus para os dias que nós estamos vivendo, sem nós fazer nada, e nós vamos achar que nós é alguma coisa. Eu não sei, determinados comportamentos nossos, às vezes nós estamos falando que nós somos fulano de tal, diante de Deus. Nós que não toma cuidado, nós não vigiamos o nosso comportamento.
Eu sei que o meu Redentor vive. Nós cremos de todo o coração. E o mesmo Deus que deu essa segurança para Jó, Ele está dando essa segurança para nós também. Amém? Irmão, em São João capítulo 11, verso 25 ao 27, a palavra diz que Jesus, Ele é a ressurreição e a vida. E Ele provou isso quando Ele ressuscitou Lázaro. Ele conversando com Marta, tendo aquele diálogo com ela: ô Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido, porque Marta sabia que ele tinha o poder da cura nele. Marta já tinha visto ele curar muita gente, e ela cria mesmo que se ele estivesse ali, o irmão dela não tinha morrido. Mas quando ela disse isso, Jesus respondeu: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Ô, irmão, o que a enfermidade vai fazer com você, a morte vai fazer com você, se você está no braço de uma pessoa que é a ressurreição e a vida? Você não está nos braços de uma pessoa que crê na ressurreição e a vida, não. Você está nos braços daquele que é a ressurreição e a vida. Aleluia! Ela falou: eu sei que ele vai ressuscitar nos últimos dias. Ela cria na ressurreição dos últimos dias. Ele falou: pois é, então vamos lá ver Lázaro, né, irmão? E ele foi lá e provou para ela que ele era aquilo que ele tinha falado que ele era. Quando ele falou: Lázaro, sai para fora, e a tumba teve que abrir, e Lázaro teve que sair. Amém? Louvado seja Deus. Lázaro morreu, mas a ressurreição anulou a morte dele. Por isso que ele teve que morrer de novo. Ô, irmão, que coisa maravilhosa. O que a morte vai fazer conosco? A morte não tem domínio sobre você, não. A morte é uma doce carruagem mesmo, pode confiar. São João capítulo 14, Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se Ele é, você está seguro. Só não está seguro aquele que não crê nele, aquele que não aceita Ele, aquele que não reconhece o que Ele fez. Tá? E não é reconhecer de palavra, não, é reconhecer vivendo. É a vida nossa é que fala muito mais alto que as nossas palavras. A pessoa fala: eu creio no Senhor Jesus, não significou nada. Eu creio no profeta, não significou nada. Se for só isso, não vai resolver o problema. Entendeu como é que é? Se for só isso, não resolve. Mas se você estiver vivendo a mensagem mesmo, o povo vai ver na vida tua que você crê numa mensagem verdadeira e que você crê num Deus verdadeiro quando você vive essa mensagem. Aleluia! Essa mensagem é o puro amor de Deus, começando pelo amor na palavra, porque senão você pode pensar: eu tenho que amar todo mundo, até as formigas, os gambazinhos e tudo. Se eu amar as criação e tudo, eu estou certo. Isso aí não significa nada. Você tem que amar a palavra de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia! Louvado seja Deus! Ele é o primeiro lugar. Irmão, Romanos capítulo 14, verso 9, a palavra diz que Jesus Cristo morreu e tornou a viver. Sabe por quê? Para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Ele tem o domínio, Ele é Senhor de todas as coisas. Foi por isso que Ele morreu e tornou a viver. Acha um que conseguiu fazer isso? Acha um que morreu e por si mesmo levantou de novo? Nunca conseguiu encontrar um na vida, só o Senhor Jesus Cristo, mais ninguém. Primeira carta aos Tessalonicenses, nós citamos em parte já. A palavra de Deus diz que se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, aqueles que em Jesus dormem também levantará na ressurreição para a vida.
nós já citamos, tem a ressurreição para a vida e tem a ressurreição para a morte. Apartai-vos de mim para o fogo eterno. Aí, lá depois do milênio, vem aqueles que entram na vida e vem aqueles que vai para a morte. Entendeu? Nós já citamos. Romanos 8, a partir do 31, a palavra de Deus diz que nada pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí Paulo continua e fala: nem a morte pode nos separar de Deus. A morte não tem domínio sobre você. A morte foi vencida no Calvário. Aleluia. Você é um grande vencedor, porque Ele venceu por nós. Oh Jesus, o tempo do relógio não para, mas tudo bem, ainda dá para nós ir um pouquinho mais. Salmos 37, do 23 em diante, a palavra de Deus diz que é para nós não se preocupar nem com a nossa velhice. Tem alguém preocupado com a velhice aqui nessa manhã? Bom, Fraim não está, né? Tanto faz falar que tem 900 anos, como não falar, ele não está preocupado com a velhice. É para nós não preocupar, irmão Fraim, com a velhice. Está preocupado, irmão Orlando? O senhor sabe por que o senhor não está preocupado? Porque o senhor não está velho. É por causa disso. O senhor não está velho, não. Nós não estamos velhos. O povo de Deus é tudo novo. É para nós não preocupar com a velhice. Isaías 46, 4, a palavra de Deus diz que Ele guarda até o nosso cabelo branco. Ai, 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 ai. Até as cãs está guardada, irmão. Não perde um fio de cabelo. Enfermidade, morte, essas coisas, isso aí tem nada a ver. Você é muito mais do que vencedor de todas essas coisas. Aleluia. Aquele que está dentro de você é aquele que tem saúde mesmo. Né, irmão Oswaldo? Irmão Oswaldo, o nome dele é saúde. Por isso que ele está firme aqui de pé. Graças a Deus. Eu já tinha morrido há muito tempo. Glória a Deus. Aleluia. Ô irmão, aqui ó, nós vamos terminando aqui ó, vou mostrar para vocês. O profeta, ele citou o Salmo 103, que Deus possa acrescentar as suas bênçãos à palavra. Ele diz: eu vou falar sobre doenças e aflições nesta mensagem, tá? E eu gostaria de só por alguns momentos fazer algumas declarações a respeito disso, e eu quero que você ouça e dê a mim toda a sua atenção. O profeta pediu para nós prestar atenção no que ele vai falar. Ele diz: doenças e aflição são todos os resultados do pecado. Quando não tinha pecado, não tinha doença, não tinha aflição, não tinha morte, não tinha nada dessas coisas. Mas o pecado entrou, aí entrou a morte, entrou a aflição, entrou a luta, a dificuldade no ser humano. Talvez não seja em sua vida, talvez pode ser que você não está tendo problema na sua vida, mas de um modo geral, nós estamos vivendo num mundo cheio de aflição, tá? Mas na vida de alguém, antes de você, também pode ser que alguém teve problema, entendeu? Tem coisa que é genético. Tem coisa que vem de trás. O bisavô era diabético, o avô era diabético, o neto também diabético. O médico falou: isso aqui é hereditário, vem lá de trás. Pode ser que você herdou alguma coisa do pai, da mãe, entendeu? O sangue você herdou do pai, você não herdou da mãe, porque a mãe não tem nada a ver com o sangue seu, mas o pai. Aí o sangue você herda do pai. Mas a massa corporal pode herdar da mãe. Você pode ver que tem filho que parece demais com a mãe, porque herdou. O sangue dele é do pai, mas a massa corporal pode herdar da mãe. Então, por isso que tem essa diferença.
Doenças e aflições são todos o resultado do pecado. Talvez não seja em sua vida, mas na vida de alguém antes de você. O diabo é o autor das doenças e aflições. O profeta diz: sabe por que nós temos guerra? É porque o diabo é o governador desse mundo. Sabe por que nós temos aflição? Tem corrupção? Tem problema? Porque o diabo é o governador desse mundo. Sabe o que um filho de Deus é aqui? Ele é um peregrino em terra estranha. Nós estamos em terra estranha. A terra mesmo não é estranha, mas o que está vivendo em cima dela é que é o estranho para os filhos de Deus. Entendeu? A terra não é estranha, a terra é a bênção de Deus, e o profeta diz que Deus não vai mudar a estrutura da terra. Ele vai arrancar os elementos que estão poluindo ela, é que vai ser arrancado. Os elementos ardentes se desfarão, entendeu? E os ímpios se farão cinza debaixo da planta dos vossos pés. Os elementos que estão em cima da terra, corrupção, problema, tudo vai ser arrancado pela raiz. Jesus diz: a planta que meu pai não plantou será arrancada pela raiz. Você já pensou o tanto de semente que o diabo tem plantado nesse mundo aqui? Mas vai ser arrancado pela raiz, viu? Pode ficar tranquilo. Oh, que coisa! Antes de termos qualquer diabo, nós não tínhamos enfermidade, nós não tínhamos aflição. Antes de Satanás, não tinha nada disso. Mas quando Satanás chegou, ele trouxe consigo enfermidade e aflição. Então, você for repreender uma enfermidade sua, pode repreender e falar: Satanás, leva para o inferno com você tudo isso que você trouxe, porque, entendeu? Pode repreender e mandar Satanás levar o câncer para o inferno. É tudo dele. Enfermidade é dele, diabetes é dele. A Beth é minha, a minha esposa é Beth, chama Beth. A diabetes é de Satanás. Glória a Deus, amém. Quero ver, né, irmão? Há tantas vezes que nós referimos a elas como bênção. Você referiu uma enfermidade como bênção. Eu nunca pude pensar que Deus pudesse obter uma bênção de uma pessoa enferma, a não ser que fosse um pecador. Aí tudo bem. Um pecador, às vezes Deus tem que tratar, tem que permitir o diabo colocar uma enfermidade nele, como um chicote, para trazer ele para mais perto. A não ser que seja um pecador levantando para Deus, ou um filho desobediente. Então, um filho desobediente, ele está sujeito a pegar uma enfermidade, né? Entendeu? Ele está sujeito. Deus permite ele pegar uma enfermidade para trazer ele, porque ele é desobediente. Se não tiver qualquer coisa, ele não vem. Entendeu? Trazendo-o de volta para reconciliar com seu pai. Porém, as enfermidades são os resultados do diabo e da queda. Entendeu? Esse é o resultado da queda, as enfermidades. Hoje nós temos os melhores médicos que já tivemos. Pode prestar atenção, irmão. Nós temos especialista hoje, mas de primeira categoria. Brinca não. Nós temos a melhor ciência médica que já tivemos. O profeta está falando. Nós temos os melhores hospitais que já tivemos. E, no entanto, mais enfermidade do que já tivemos. Você já pensou, irmão?
os melhores hospitais, os melhores médicos, a melhor ciência e mais enfermidade. Veja, e no dia quando temos a melhor ciência médica que já tivemos, eles estão constantemente construindo instituição para os incuráveis. Mas era para parar de construir essas instituições para a pessoa incurável, porque nós estamos na melhor medicina que tem. Entendeu? Parece até uma incoerência, né? Chegar para uma pessoa, escuta, o que você está construindo aqui? Eu estou construindo um hospital aqui, mas top mesmo. Um hospital que está de 10-0 desses melhores do Brasil e dos Estados Unidos. Estou construindo um aqui que vai ser o campeão. Vai ser o campeão? Vai. Tudo bem. Hospital para quê? Para nós internar os incuráveis. É para internar as pessoas que estão em fase terminal. Entendeu como é que é? Olha para você ver que condição. É exatamente quando temos o melhor trabalho científico nas aflições e doenças que já tivemos, construindo instituições anualmente para os incuráveis. É justamente na era da ciência, na era mais avançada, dos melhores médicos, dos melhores hospitais, e é a era que mais está morrendo gente, e é um desafio para os médicos. Mesmo nessa ciência avançada, eles têm que falar, nós não damos conta, não tem como fazer mais nada, leva para morrer em casa. Nós temos visto muitos casos. Já fizemos tudo o que podia fazer, mas usou toda a técnica da ciência, tudo, usamos tudo. Já consultamos o médico até da Alemanha, de todo lugar, não conseguiu, não tem jeito. Entendeu como é que é? Leva para morrer em casa, não tem outro jeito. Mas nunca houve nada que chegasse diante de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que ele não fosse mais do que capaz. Aleluia! Louvado seja Deus! Que coisa boa! Ele é especialista em coisas que o homem não pode realizar. A ciência não pode. A sabedoria do homem, a inteligência não pode, não dá conta. As máquinas não dá conta. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele dá conta. Ele é médico dos médicos, é Rei dos reis, Senhor dos senhores. E a consulta dele é muito caro? Não, é sem dinheiro e sem preço. Aleluia! Ele gasta quantas horas para consultar a gente? Não precisa mais do que 5 minutos, desde que seja de alma, de coração. Precisa mais do que isso. Ou mais 5 minutos, pastor, se brincar é capaz que ele faz até com simples pensamentos, você não precisa nem falar, só de você pensar ele já sabe tudo que nós estamos pensando. Esse é o nosso doutor Jesus, o nosso médico. Aleluia! Antes de nós clamar, a Bíblia diz que ele já responde antes. Ai, irmão, estou numa alegria que você não imagina. Eu nem sei se eu vou dar conta de caminhar mais também por causa do tempo. Nossa, que coisa! Alguém perguntou para o profeta: escuta, essa cura, ela é duradoura. A cura é duradoura. Quando uma pessoa vem e é curada aqui, essa cura é duradoura. O profeta diz: ela dura o mesmo tanto que a tua fé durar. Entendeu, irmão? Mesmo tanto que a tua fé durar. Aí ele fala a respeito de Pedro. Quando Pedro saiu do barco andando para encontrar Jesus, ele foi andando faceirão, em cima das águas, tranquilo, né, irmão?
Parece que está até marcando igualdade com Jesus, né? Jesus andando por cima das águas, ele também. Olha, marcou igualdade. Olha que homem. Mas a fé dele durou pouco. Se a fé dele continua, era aquele abraço dos mais gostosos dentro da água, sem problema. Mas quando ele estava chegando perto do Senhor Jesus, a fé dele fracassou um pouquinho. Ele olhou de um lado e do outro, e que coisa. O profeta disse que a pior coisa que o diabo pode colocar no homem é medo das coisas. Entendeu? O medo barra a tua fé. A preocupação amarra as mãos de Deus. Você não deixa ele trabalhar por causa da preocupação. Medo, preocupação. Nós estamos vivendo numa hora que eu acho que o que está mais ganhando dinheiro hoje é a fábrica de fazer cadeado. Eu acho que é a profissão que mais está dando dinheiro. É fazer cadeado, porque as pessoas, daqui um pouco vai ter cadeado pendurado até no bolso. Meu Deus, mas é cadeado na janela, é cadeado no portão, é cadeado no outro portão, é cadeado não sei que lá, é cerca de negócio de força em cima do muro, e aquela coisa, e vai, está atrapalhando até o jeito de pregar para o vizinho, porque tem que tomar um choque para chegar na casa. Está difícil, meu irmão. É o mundo que nós estamos vivendo, é a aflição. O mundo está afligido. E Jó diz que o homem nascido de mulher, de poucos dias, de muita aflição, muito problema, é o que está acontecendo. Mas em meio desses problemas, dessas aflições, dessas lutas todas, tem um povo na terra, e você faz parte desse povo, que ama e confia no Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Vamos ficar com isso em nossos corações. Entendeu? Vamos carregar isso dentro da alma, e o dia vai ser muito mais abençoado ainda do que já foi até aqui, porque ele só acrescenta as bênçãos na nossa alma. Deus abençoe vocês todos que estão aqui nesta manhã, participando desse culto abençoadíssimo. Não tem aflição, não tem enfermidade, não tem morte, não tem nada que pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Maravilhoso Deus e eterno Pai Celestial, nós estamos muito agradecidos a Ti, por esse momento, por essa hora abençoada, Pai, que o Senhor tem nos dado nesta manhã, com esse culto, que realmente a nossa alma está regozijando de alegria, de pensar que não tem nada que pode vencer aquilo que está dentro do nosso coração. Aquele que está dentro de nós é maior do que a enfermidade, maior do que a morte, maior do que as aflições do mundo, maior do que tudo, Pai. E agora eu te peço, Senhor, abençoe o irmão Ronaldo, que também vai dar o seu testemunho agora, para nós encerrarmos esse trabalho nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. O irmão Ronaldo, por favor, será que tem jeito do irmão trazer o irmão Ronaldo? Eu falei que um dia eu ia voltar a canal do testemunho andando. Amém, amém. E chegou andando mesmo. Graças a Deus, irmão. Se o irmão quiser sentar, fica à vontade, irmão. Se for preciso, eu sento. Tá. Bom, eu estou aqui hoje para dar um testemunho para toda a igreja, que a gente nunca devemos duvidar do poder de Deus. Porque eu, em 2018, eu estive internado em coma, lá na Alzira Velana, em Alfenas. Segundo os médicos, eu fiquei 30 dias em coma. Eu fiquei 50 dias internado lá. E quando eu estava em coma, os médicos falaram que eu dei muito trabalho para ele. Porque me deu 4 paradas cardíacas. A última vez. A última vez que eles falaram que eu dei muito trabalho para eles, que deu o que fazer para eles reanimar eu. Aí depois que parou de me dar as paradas cardíacas, me deu pneumonia.
Aí depois que eles conseguiram me curar da pneumonia, eu não vi nada, porque eu estava em coma, os 2 rins parou de funcionar. Aí depois dos 30 dias, eu voltei do coma. Estava na UTI ainda, e tinha 2 médicos do meu lado. Aí eles perguntaram para mim se sabia onde que eu estava. E eu não falava, porque eu tinha uma mangueirinha aqui. Eu não respirava nem pela boca e nem pelo nariz. Eu acenei para eles, dizendo que eu, não sabia, que eu achava que eu estava em capela. Falaram, não, você está em ofena. Aí não falaram para mim quanto tempo que eu estava lá, não. Aí depois eu dormi e me levaram para o quarto. Quando foi no outro dia que eu acordei de manhã, que eu tentei me levantar, eu vi que eu tinha perdido meus 2 pés. Não conseguia. Aí quando foi por volta das 9h30, 10 horas, o Dr. Júlio foi lá conversar comigo. E me contou o que tinha acontecido comigo. Falou que eu tinha pegado uma infecção hospitalar. E que fiquei 30 dias em coma. E que eu ia ficar mais tempo internado lá, tomando muita injeção. E eu não falava. Eu não respirava nem pela boca, nem pelo nariz. E no meu quarto eu estava fazendo hemodiálise. Os 2 rins não estavam funcionando. E eu ali, com o meu pensamento firme em Deus. Eu sabia que Deus ia me curar. Aí eu morrendo de sede, acenar pedindo água para a enfermeira, que de tomar água não podia. Eu usando sonda também. Aí depois do 4º dia, no 5º dia, os 2 rins meus começaram a funcionar. Aí tiraram o aparelho de mim. Aí eu tomei água pela primeira vez. Aí lá eu tinha acompanhamento de vários médicos. Fonoaudiólogo, dermatologista, né? Uma médica fazia exercício comigo nos braços, sabe? Eu estava muito fraco, nas pernas, na cama. E quando eu voltei a falar, e lá eu estava lendo com os enfermeiros, com as enfermeiras lá. Quando eu voltei a falar, ali eu estava conversando, brincando com todos eles. Certo dia de manhã, bem cedinho, quando a enfermeira chegou lá para fazer o plantão, o nome dela é Janete. Aí nós já tínhamos feito amizade. Ela falou que os amigos gostavam de chamar minha Janete, né? Aí ela chegou em mim e falou assim, Ronaldo, você está sendo um exemplo para o Zira Velano aqui. Porque nós achou que você ia entrar em depressão, que você não ia querer conversar com ninguém, que você ia ficar só no teu cantinho empurrado aí. Aqui você conversa, eu brinco com todo mundo, apesar da dificuldade que você está tendo, nós sabemos disso. Aí eu virei e falei para assim, ô Nete, você pode ter certeza, pode escrever o que eu vou falar para você agora. Eu vou voltar andando aqui no Alzira Velano e vou almoçar com vocês no refeitório. Falei para ela. Antes de vir para Asilo. Ele estava arrumando para mim para outra instituição. Eu que escolhi vir para Asilo, eu quis vir para cá, eu estava com 48 anos. Aí eu conversei com o Dr. Júlio, Júlio estranhou, falou assim, Ronaldo, mas você não tem idade para você ir para asilo, está 48 anos, certo? Você ir para outra instituição, para deficiente física. Eu falei, não, eu quero ir para o asilo, porque lá eu fico mais perto da minha família e lá eu já sou conhecido, já tenho vários amigos lá. Porque a primeira vez que eu fui fazer visita, que foi criado perto do asilo, que eu fui fazer visita no asilo, eu tinha 9 anos. Aí, mas você tem certeza, e lá tinha uma psicóloga, que me acompanhava, sempre ia conversar comigo, o nome dela é doutora Flávia. Ela foi a primeira vez, perguntou se realmente eu queria vir para o asilo. Falei para ela, não, eu quero ir para o asilo. Passou uns dias, ela voltou lá, perguntando se eu queria vir para o asilo mesmo. Não, eu quero ir para o asilo. Perguntou 2 vezes para mim. Aí ela viu que eu estava certo na minha decisão. Aí a assistência social lá, de ofensa, começou a arrumar os documentos para mim vir para o asilo. Aí eu vim para o asilo. Eu tinha feito uma cirurgia nas costas, porque eu tinha muito tempo de costas, tinha uma escara que era um mundo de grande. E fazia curativo de manhã, no finalzinho da tarde, e só acamar, não conseguia ficar nem na cadeira de roda. Aí depois, com o passar do tempo, eu comecei a ficar na cadeira de roda. Um dia, na época, era a Lena que era presidente. Eu conversei com a Lena, olha, eu quero conseguir a próstata, quero voltar a andar de novo, não quero morrer na cadeira de roda. Eu falei, Ronaldo, você não tem o dinheiro para comprar, nós vamos tentar pelo SUS, mas às vezes pode demorar muito. Aí nós começamos a arrumar os documentos, comecei a fazer fisioterapia, ginástica, na cadeira de roda. Aí marcaram para mim passar na junta médica da Ionfens, que era o mais difícil de me ser aprovado lá.
Aí muitos achavam que eu não ia conseguir. Ah, Ronaldo, você vai perder trabalho, você vai perder tempo lá. Alguns falavam isso para mim. Aí eu falei assim, não, mas quando eu for para Alfenas, eu tenho certeza que Deus vai na minha frente. Eu vou voltar com a vitória nas mãos. Porque dependia da aprovação da junta médica para fazer o pedido da próstata, né? Aí marcaram o dia, eu fui na Alfenas, falei assim, Deus vai na minha frente, falava para ele, e vou voltar com a vitória nas mãos. Fui, passei na junta médica lá, e vários médicos, que me examinaram, dermatologista, tudo lá, fui aprovado. E faltava eu voltar lá para fazer uns exames com a fisioterapeuta, a doutora Carla. Aí dependia do resultado com ela também. Aí voltei para Brasília, fiquei mais uns dias, depois me chamaram, voltei para lá de novo. Falei, Deus vai na minha frente, você é aprovado e vão fazer o pedido da próstata para mim. A doutora Carla fez exercício comigo lá, passei dermatologista de novo. Não, nós vamos fazer o pedido da próstata para você. Falei, graças a Deus. Só que a doutora Carla fez o pedido com a doutora Karina, fisioterapeuta lá, e tinha 6 na minha frente. Aí eu peguei e falei assim, ô, doutora Carla, mas eu não posso esperar isso tudo. Porque eu não sei quanto tempo que pode demorar para mim essa próstata. Aí ela falou assim, isso aí depende da fila andar. Porque os outros já estão na tua frente, tem outros mais idosos também, né, com problemas também. Aí vai depender muito da fila andar, que é pelo SUS. Aí isso aí pode demorar 2, 3 anos, 4, 5 anos, às vezes até mais. Eu falei, mas então eu vou largar a mão daqui, do Alzira Velano, que é a clínica de reabilitação lá. Aí eu falei, eu vou largar a mão e vou para a posse, porque lá tem a CD, defibra, não consigo mais rápido. E lá eu tenho a minha psicóloga, o nome dela é Laia. Aí a minha psicóloga estava perto, falou assim, Ronaldo, vou ver o que eu posso fazer para você, espera um pouquinho aí. Ela entrou na sala dela, demorou um pouquinho lá, saiu com as folhas na mão. Foi lá na sala da doutora Karina, fisioterapeuta. Entrou lá, ficou um tempo conversando. E eu com a Amanda do asilo, enfermeira ali do asilo ali, junto com a doutora Carla lá, esperando o resultado. Quando veio, ela saiu com a doutora Karina, com os papéis na mão, e veio, chegou a Ronaldo, nós conseguimos passar você na frente. Honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Alzira Velano, que é aquela música do Conjunto A Voz da Verdade, Sou um Milagre. Então o que está aqui é um milagre de Deus. Um milagre, graças a Deus, amém. Louvado seja Deus, amém. Deus te abençoe. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus, está vendo? Agora as enfermidades que judiavam de nós ficou tudo pequenininho perto que ele passou e está de pé. Acabou. Nome de nosso Senhor Jesus. Deus abençoe vocês. Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Orar pelo almoço que está preparado para servir os irmãos também. Louvado seja. Vamos, por favor. Glória a Deus. Lembrando os irmãos que à noite nós estamos em Poste Caldo com mais um culto de bênção. Se você não pode ir, você através da internet nós estamos juntos. Nós damos graças ao Senhor, porque o médico socorre e Deus cura. Toda a cura vem de Deus. E nós cantamos aqui, somente crer, somente crer. Se nós cremos, tudo é possível. Então Deus faz maravilhas. Então vamos orar. Senhor Jesus Cristo, nós estamos agradecidos a Ti porque estamos saindo melhor do que entramos. Nós ouvimos a Tua palavra, nós cremos na Tua palavra. Senhor, nós ouvimos o testemunho, nós cremos, Senhor, que o Senhor é o mesmo que curou no passado, cura no presente e curará no futuro. O Senhor está preparando uma noiva onde não terá enfermidade, não terá doença, não terá as limitações que temos agora, mas estaremos naquela condição, daquele corpo perfeito, onde não precisaremos do carro para nos transportar, onde não precisaremos de nenhuma condição
dessa dimensão, mas estaremos naquela condição que saberemos o que os outros estão pensando. Senhor, é uma dimensão diferente que o Senhor nos dará. E nós, pela fé, nós já estamos alcançando isso, porque sabemos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje eternamente, e é o Senhor que prometeu, e é o Senhor que cumprirá em cada um de nós o teu querer, o teu poder, a tua graça nos levará e nos colocará, Senhor, nesta condição de fé, de arrebatamento, sabendo que não temos nenhuma condição própria, mas é a fé do Senhor Jesus Cristo em nós. Ajuda-nos, Senhor, então a cumprir nossos dias aqui de tal maneira que agrade ao teu Santo Espírito, que o Senhor possa operar em cada um de nós e a nossa luz ser refletida, o teu Espírito refletindo em cada um de nós, brilhando até sermos dias perfeitos. Senhor, dá-nos graça e abençoe-nos, Senhor, abençoe e santifique o alimento que vamos tomar com ação de graça. E nós te agradecemos por tudo, que o Senhor esteja continuamente nos abençoando para a tua glória. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que oramos. Amém, Senhor. Amém. Um abraço.